Paz do Senhor, Pastor Paulo, tudo bom? Eu me chamo David Martins, eu moro em Florianópolis, Santa Catarina. Eu congrego na Igreja Deus e Amor, somos irmãos em Cristo Jesus. Eu queria que o irmão pudesse tirar uma dúvida para mim. Quais são os 7 Espíritos de Deus citados em Apocalipse 5:6? Que Deus abençoe muito o canal do Senhor, que é uma bênção. Falando de Bíblia. Shalom, shalom, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse aqui é mais um vídeo resposta do canal Falando de Bíblia. E nessa feita, eu quero aqui enviar um grande abraço para o meu irmão David Martins, que é de Florianópolis, sul do país, e é membro da Igreja Deus é Amor. Muito obrigado, irmão David Martins, pelo carinho, pela consideração, por estar inscrito no canal. E eu glorifico a Deus porque muitos irmãos do Sul também têm estado conosco, enviando pergunta, respondendo nos vídeos, deixando a sua ideia, esclarecimento, apontamento dentro dos nossos arrazoados. E é sempre um prazer poder falar com os irmãos. E o nosso irmão David Martins faz uma pergunta sensacional. Quem são os 7 Espíritos de Deus afirmados na Bíblia no livro do Apocalipse? Olha aí, você já reparou isso? Mesmo porque o Apocalipse ele não é um livro fácil de se interpretar. E como diz o Hernandes Dias Lopes, ele não deve causar medo em nós. Ele deve causar alegria, porque aqui neste livro fala de como Deus garante o final da história. E que o final da nossa história não está à mercê, está seguro em Deus. E que tudo isso vai corroborar para que os santos em Cristo Jesus mantenham-se firmes na sua caminhada. Abra sua Bíblia comigo, livro do Apocalipse. Há de se também pensar que o grande exegeta Calvino, que é um dos grandes nomes da Reforma Protestante, ele comentou muita coisa boa da Bíblia. Quando ele chega no Apocalipse, ele faz uma pausa, diz que não iria comentar por conta das dificuldades apresentadas neste livro. Já outras pessoas acreditam que este é o livro em que João mais apresenta a gimátria hebraica e também dá sentidos cabalistas quando ele trabalha a questão da numeração. E mesmo porque você há de convir que João está numa ilha-prisão chamada Patmos e ele está ali por conta do testemunho daquilo que ele manteve-se firme dentro da sua pregação, ok? Ele não está ali como um passeio turístico, ele está ali por condenação romana para cumprir aquilo que lhe fora designado por não negar o nome do Senhor. Apocalipse, capítulo de número 1, no verso de número 4, escrito está: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Essa é a primeira referência no Apocalipse. Capítulo 3, verso de número 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Capítulo 4 do Apocalipse, o verso é o de número 5. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Capítulo de número 5, verso de número 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro,
como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. O significado da expressão 7 Espíritos de Deus tem sido debatido pelos cristãos há muito tempo, pelo menos os que gostam da leitura do Apocalipse. E isso, às vezes, traz diferentes interpretações. E procurando explicar quem são ou quais são os 7 Espíritos de Deus, a gente precisa entender que, de fato, a Bíblia não define de forma clara, detalhada, a expressão 7 Espíritos de Deus. Há quem diga que, por conta do capítulo 1 e do verso de número 4, que foi o primeiro verso que lemos, da saudação inicial, o que nós chamamos de saudação introdutória do livro, e em Apocalipse 3:1, que Jesus apresenta as 7 igrejas de Sardes como sendo aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. E aí, você vai perceber que, com base nessas passagens, os 7 Espíritos de Deus podem ser, diante de uma especulação teológica de alguns, referente aos anjos. Já para outros, os 7 Espíritos de Deus são seres celestiais poderosos, superiores aos anjos. Já outros vão dizer que a expressão 7 Espíritos de Deus é uma descrição simbólica do Espírito Santo. Já outro, os 7 Espíritos de Deus, está falando das 7 dispensações pelas quais Deus se apresentou, desde o tempo da inocência, da abraâmica, da diluviana e assim por diante até chegar à graça. Dentro dessas especulações, aí eu pergunto para você, devolvo a bola para vocês me ajudarem aqui com a pergunta do meu irmão David Martins, da Igreja Deus e Amor de Florianópolis. E aí? Vamos pensar um pouco mais? Vamos ler um pouco mais sobre a expressão Espíritos, 7 Espíritos? Porque o número 7 na Bíblia dá a ideia de perfeição. Em 6 dias Deus cria a terra. E no 7º dia, você pensou, Deus descansou, né? Não, Deus cria o descanso. Deus cria Shabat, descanso. E aí a gente precisa entender qual é a ideia do autor. O que é que ele está tentando expressar para a igreja daquela época e para a igreja dos nossos dias. Eu gosto da referência do Dr. Russell Shedd, quando ele dizia, ainda vivo, que a expressão do Apocalipse é para a igreja de todos os tempos, apesar de estar referendada a uma igreja local que não existe mais. Já o falecido reverendo Paulo César Lima, de Jardim Primavera, em Duque de Caxias, dizia que o Apocalipse eram protestos joaninos contra o governo romano dos seus dias, e parte do que ele tem como visão, ele também consegue interagir com o futuro, porque eram coisas muito parecidas que ele via no seu dia a dia, conforme o governo romano tratava quem era ali de fato associado ou estava debaixo do governo opressor de Roma. Mas a gente precisa entender que algumas expressões bíblicas a gente deve respeitá-las e aceitá-las por fé. A primeiro momento eu vou responder ao meu irmão David Martins, de Florianópolis, que para mim não está claro, como para alguns outros teólogos, o que é. Eu não posso dizer que é uma referência a anjos, não posso dizer que é uma referência a seres espirituais mais poderosos do que a corte angelical, e também não posso afirmar que é o Espírito Santo. Ok? Porque o próprio Jesus, também fazendo referência ao texto bíblico para registro joanino, ele vai dizer que é um ser
que tem 7 olhos, 7 chifres, e aí você tem que interpretar o que são esses 7 olhos, o que são esses 7 chifres, o que ele está falando de poder, o que ele está falando de visão futura, e a gente precisa chegar a um denominador comum. Mas aquilo que a Bíblia, a gente não conseguir por intelecto humano alcançar, a gente aceita por fé. Vai ter momentos na Bíblia, na sua leitura, que a gente não vai entender. A gente vai ler 5, 10, 15, 20, 30 vezes e tá ali. A gente só vai ter que aceitar por fé. Não tem como. É eu colocar palavras aonde não tem. E eu não vou fazer isso, nem é a minha intenção. Eu fico no simples. Eu aceito porque é a palavra de Deus. Eu aceito porque é um registro bíblico. Eu aceito porque as verdades bíblicas não mentem. Eu aceito porque Deus não fala mentira. Eu aceito porque o Senhor deixou a palavra como fonte de verdade para nós. Voltarei numa outra oportunidade para, junto com os amigos, conversar sobre o livro do Apocalipse e a gente aqui registrar uma resposta segunda para o nosso irmão David Martins e para os outros seguidores do canal sobre o que é a expressão 7 Espíritos de Deus. Por enquanto, eu, Paulo Nascimento, aceito por fé, não entendo muito bem do Apocalipse, sou muito fraco de escatologia, é uma das minhas fraquezas, mesmo porque a Bíblia é um texto difícil de se interpretar, ok? Não é tão fácil assim, mas quero agradecer ao meu irmão David por interagir com a gente de forma muito humilde, aqui dizer, tem coisas que a gente não vai poder saber responder, porque não estão nos nossos limites humanos, estão na expressão da eternidade. E tem coisas que são tão belas, são tesouros tão ocultos, que nós só entenderemos quando chegarmos lá naquele grande dia. Então, Deus abençoe nosso irmão David Martins. Um grande abraço para os meus irmãos do sul do nosso país, em especial de Florianópolis. Você pode fazer como o nosso irmão David, enviar o seu vídeo pergunta e aqui nós vamos confeccionar um vídeo resposta falando de Bíblia.